Amém. Então, meus amados, saúde a todos com a paz de Cristo. Amém. Estamos aqui de novo, com a nossa continuação do nosso curso básico de teologia, que vamos ministrar hoje a terceira aula da nossa apostila de Teologia Sistemática 1, que vai abordar o assunto de Bibliologia, o cânon sagrado e como ele se formou e como chegou em nossas mãos. Já passamos por as outras lições que você que vem acompanhando pela internet tem os temas aí, que o primeiro foi a Bíblia e o segundo teve a formação do cânon bíblico. E agora estamos na terceira aula, que tem como tema a inspiração bíblica. E você que vem acompanhando, hoje vamos dar início à continuidade dessa matéria com a lição número 3, e que ela está dividida para os alunos, para os amados que estão aqui presentes conosco, que teve tempo aí de ler a apostila, ela está dividida apenas em 4 tópicos. Eu coloquei aqui um tópico à parte separado, que para mim, nessa questão de inspiração bíblica, vai ser uma parte que é fundamental você pelo menos guardar isso aqui. Isso aqui não está na apostila. Como sempre, eu tenho aqui em mãos o material aqui como subsídio teológico, para que a gente possa enriquecer mais o nosso conteúdo, para que a gente não fique apenas limitado à apostila. Apesar da apostila estar bem elaborada, bem explicada, até porque ela não vai entrar em muitos detalhes, porque, eu quero mostrar para você, que está aí vendo, é um curso básico. Então o curso básico, ele já está dizendo, você vai aprender ali apenas um miolo ali, para depois, em futuros eventos ou estudos, você possa ir desenrolando e apegando as coisas mais sólidas, para que a gente possa aprender, entendeu? Então a lição de hoje ela está dividida em 4 tópicos. A gente vai ver aqui um pouco sobre o que é a inspiração da Bíblia, e na questão de inspiração a gente vai ver as suas definições da palavra, tanto a sua definição etimológica, ou seja, a definição ética e cultural, como também uma definição teológica, que vai abranger, no caso, a questão teológica da sua inspiração. Mas à frente a gente vai ver aqui a doutrina da inspiração. Então, se você observar aí na página 51, pode ver que o tópico 2 está escrito aí, inspiração verbal e plenária da Bíblia, entendeu? Então, a apostila aqui, ela se deteve apenas nessa teoria, como sendo a teoria fundamental, e realmente a mais conceituada e aceita num ramo teológico em relação à inspiração da Bíblia, Mas outras teorias existentes, até para você conhecer o que anda aí fora, com essa teologia liberal, que a gente viu aí que existe essa teologia liberal que deturpou, e que não se concentra na doutrina, na sã doutrina da palavra. E aí aparecem aí outras teorias, que a própria Bíblia em si, ela refuta essas tais teorias. Mas é bom a gente conhecer. A apostila não vai mostrar, mas eu vou mostrar aqui nesse material extra, certo? Como eu coloquei aqui, outras teorias que são aquelas que são daquele lado, a inspiração é única, então a Bíblia como um livro único inspirado, e nenhum outro livro você vai encontrar a inspiração, ou seja, a mão de Deus sendo colocada sobre um determinado livro. Por exemplo, você não vai ver uma inspiração divina, não se chateie, mas eu tenho que falar que é verdade, sobre um exemplo, o livro dos Mormons, Então você que está achando aí, se você for mormon, você não se chateie, mas você procure saber no livro dos Mormons, que ali não consta a mão de Deus sobre o livro dos Mormons. Por exemplo, você que talvez seja espírita, se você estiver vendo esse vídeo, não se chateie, mas o Evangelho segundo Allan Kardec, ali também não existe a mão de Deus. Então a Bíblia, como um único livro que contém a mão de Deus. Amém. Certo? E aí, se ela tendo a inspiração, a mão de Deus, então ela pode exercer influência, e a apostila aborda essa questão, ela pode exercer influência sobre o ser humano. Isso é lógico, a gente sabe, porque nós somos novas criaturas, então já se confirmando a inspiração da Bíblia em nossas vidas, certo? Sobre a história da humanidade, e também sobre a vida moral. Então a questão da história, sem a Bíblia, eu já falei aqui na aula anterior, não teria como a gente conhecer as civilizações, o relato da criação de tudo. Então, se não tivesse, não teria como a gente ter noção dessa questão, e também como impor a questão do caráter moral no ser humano. Então a Bíblia, até como um livro que traz edificação moral para qualquer tipo de pessoa, ela também é a única que pode nos ajudar nessa questão. O terceiro tópico aqui, eu estou apenas fazendo aqui um panorama geral da lição, para que a gente possa vir depois nos seus mínimos detalhes. Então o tópico número 3 vai falar sobre a inerrância da Bíblia, ou seja, que a Bíblia ela não
E aquilo que eu expliquei para vocês, né, sobre supostos erros que ela vem a ter, isso aí vai depender até da questão da tradução dos originais. Pode ter acontecido um erro do copista e pode ter trocado algumas palavras, isso aí pode ser considerado um erro, mas não um erro divino, sim um erro humano, certo? Aí a mesma questão da inspiração, a gente vai ter aqui a definição etimológica, como também a definição teológica. E ela encerra a lição mostrando a sua infalibilidade, ou seja, que ela é infalível. Se você for colocar ela na questão científica, na questão filosófica, que a lição ela vai abordar essa questão aí, você pode ver que quando ela se junta com essas questões da ciência arqueológica, ela sempre vai ser infalível. Mesmo a ciência sendo a questão das ciências exatas, na arqueologia, que entra a fundo nessas questões aí, mesmo lá no seu final da sua conclusão, ela vai deixar sempre a desejar em algumas etapas. Então, essa foi apenas um pequeno panorama da lição de hoje, e nós vamos iniciar aqui na página 50, né? Que a página 50 ela já começa aqui com um grande teólogo, né, do século XVIII, né, que é Matthew Henry, aí, ó, ele dando um alvará sobre a inspiração, sobre a verdade que a palavra de Deus ela começa dizendo o seguinte: um dos maiores expositores das Sagradas Escrituras, né, Matthew Henry, aí, ó, ele é categórico a se referir à inspiração da Bíblia. Então ele foi bem taxativo a falar sobre a inspiração. Não. As palavras das Escrituras devem ser consideradas palavras do Espírito Santo. Ele aqui colocou: como não concordar com ele? Basta ler a Bíblia para sentir, logo em suas palavras iniciais, a presença do Espírito Santo. Foi aquela questão que eu falei aqui na lição passada, que eu disse que a Bíblia ela é o único livro na Terra a qual você, quando se debruça aqui para ler a palavra, você sente ali a presença do autor, por exemplo. Entendeu? Quando você pega um outro livro qualquer, você não consegue sentir que o autor ali, ele está ali, transmitindo ali como se fosse a viva voz para você as palavras que ele a qual colocou no seu livro. E aqui ele vai mostrar alguns outros grandes escritores da época, né? Ele falou aqui, como Homero, Aristóteles, né, que foram grandes filósofos, né? Mas mesmo sendo grandes homens de uma grande, vamos assim dizer, poder intelectual, mas os seus livros eles não se comparam com a estrutura e com a inspiração da Bíblia, certo? Então ele vai começar aqui dizendo: o que é a inspiração da Bíblia? A palavra aqui, inspiração, vem de dois vocábulos gregos, que é theos, que é Deus, né? E a palavra aqui, pneustos, que no caso quer dizer sopro, ou seja, literalmente significa aquilo que é dado pelo sopro de Deus, entendeu? Aquilo que produz vida, que induz o homem ao caminho correto. Aí, essa é uma definição, como ele aqui deixou bem claro, né? Uma definição etimológica, cultural, que aí está baseado no grego, no original, certo? A definição teológica, então, trazendo para a nossa área, para o lado teológico, no caso, o que significa? É uma ação sobrenatural do Espírito Santo sobre escritores sagrados. Então, é uma ação sobrenatural, entendeu? É aquilo que a gente vê, por exemplo, na vida de Nicodemos. Quando você vai ler, por exemplo, o Evangelho de João, no finalzinho lá daquele diálogo bem interessante de Jesus e Nicodemos, né? Aí Jesus diz uma coisa muito interessante a respeito dessa ação do Espírito Santo, assim, que o vento sopra onde quer, você não sabe nem de onde ele vem e nem para onde ele vai. Ou seja, fazendo um comentário dessa passagem, Matthew diz uma coisa bem interessante, que o Espírito Santo, né, ele trabalha de uma maneira no ser humano que não tem como você definir ou identificar, né? Porque ele diz lá que o vento, a gente não sabe, por exemplo, onde é que o vento vem e nem para onde ele vai. Sempre que ele vem, passa e a gente não sabe para onde o vento vai, né? Então é uma transformação, um negócio tão interessante que a gente não tem como definir ali os pontos. Não, ele iniciou aqui, ele já está na metade, já está se aproximando do final, então não tem como saber. Então isso aí, no caso, é uma definição teológica em relação à inspiração, já o Espírito Santo ele trabalhar na vida dos escritores sagrados. E aqui ele tirou esse material aqui, do dicionário teológico de Cláudio Moura de Andrade, da CPAD. Certo? Em português, aqui ele trazendo para a questão em português, né? Significa você inspirar, ou seja, você introduzir ar nos seus pulmões, né? E é uma coisa que diz aqui que é muito interessante, que não tem como você não fazer isso. Você é forçado a fazer isso, porque, primeiro, se você parar de respirar, então é automático, você é obrigatório você
inalar, você respirar esse ar para que haja ar em seus pulmões, certo? Então ele vai aqui dar essa definição aqui, ó. Em português, a palavra inspirar, ela já vem original do verbo latim, né, ó, inspirare, que significa, ó, introduzir ar nos pulmões, ó. E é um processo fisiológico tão necessário à vida, ó, que mantém em pleno funcionamento. Então você pode ver, é fundamental. Se você parar de respirar, é sinal que você bateu a bola. Vai ter que botar, vai ter que entrar num paletó de madeira. Então é uma coisa que é fundamental. E aqui continua explicando sobre essa questão aí, ó. Pode ver que nesse tópicozinho de definição teológica, o último parágrafo diz uma coisa interessante, ó. Nenhum outro livro foi inspirado, ó, dessa forma. É aquele que eu já comentei com vocês. Não existe outro livro, né, que traga tanta inspiração e que produza vida no ser humano como a palavra de Deus, ó. Foi um milagre, ó, que se deu, ó, na área do conhecimento humano e nunca mais se repetiu. Ou seja, essa questão aqui dessa teoria dela nunca vai se repetir. A gente vai ver ela mais bem definida sobre a questão da inspiração para se escrever um livro canônico sagrado, quando entrarmos aqui nessas teorias que vocês veem aqui. Tem muita coisa aqui que é interessante vocês saberem, certo? Então, partindo já vimos aqui a questão da definição, né? Essa é a definição teológica, certo? Entrando na doutrina da inspiração. Então, ó, ela começou aqui no tópico 2, ó. Inspiração verbal e plenária. O que é verbal e o que é plenária? Vocês podem ver que aqui o autor aqui, ele deixou muito bem explicado o que significa essa inspiração verbal e plenária. Plenária por quê? Porque a Bíblia ela é constituída, a Bíblia protestante, né, dos 66. Plenária, no seu sentido pleno, conjunto completo. Então, todos os livros que estão ali, eles são plenamente inspirados, certo? Então ele explicou muito bem a questão da inspiração verbal. O que ele vem dizer isso aí, ó? O Espírito Santo guiou os autores, ó, não somente quanto às ideias, entendeu? Mas também ó, quanto às palavras, ou seja, trazer aquelas ideias para se concretizar através das palavras, ó. Então mais embaixo ele vai dizer o seguinte, ó: a inspiração plenária e verbal, todavia, ó, ela não eliminou a participação dos autores na produção da Bíblia. Ou seja, essa inspiração, essa teoria doutrinária é a única que corrobora com o ensino bíblico. Então, essa inspiração assim, quer dizer o seguinte, que o escritor, ao ele ser impulsionado pelo Espírito Santo, isso não quer dizer que o Espírito Santo anulou as suas faculdades mentais, ou seja, transformou aquele autor, por exemplo, quando Isaías estava escrevendo a Bíblia, por exemplo. Não quer dizer que quando Isaías recebeu aquela inspiração, isso não quer dizer que tirou o seu raciocínio e toda a sua parte humana, que ele se virou numa máquina e ficou ali, ó, inerte. E como se o Espírito Santo tivesse cozinhando ali, ele ficou sem ser o Chico Xavier. Exatamente. Pronto, é psicografia, sei lá, como se chama essa questão, né? Então, essa questão aí, ela não anula a parte humana da Bíblia, certo? Não anula a parte humana aí. Aí a gente vai entrar aqui mais a fundo, a gente chega nessa parte aqui, ó. Um exemplo, aqui você pode ver que em cada livro ele vai explicar a questão verbal, que você vai ver aí que em cada livro existe um estilo que é próprio do camarada. E essa questão de estilo na escritura, né, a gente já passou, a gente que já passou pela apostila de homilética, de hermenêutica, né, a gente aprendeu, por exemplo, em homilética, e a questão do estilo, né, na verdade do estilo, que era o estilo, naquelas épocas os escritores escreviam, eles utilizavam para escrever na pedra, né, uma ferramenta pontiaguda, entendeu? A qual ali na sua ponta ali se chamava estilo, a ferramenta que ele utilizava lá. E quando ele ia escrever lá, batendo lá, para escrever aquela questão lá, né? Aí as pessoas que quando pegavam para ler lá, eles viam que naquela escritura ali ficava manifesto assim, as características do autor. Então daí surgiu o nome estilo, porque quando alguém ia escrever, né, naquela escritura ali, ele via que ficava ali visível o estilo de Juarez, por exemplo. Então quando Juarez ia escrever, ficava ali um estilo que mostrava a fisionomia de Juarez. Se a irmã Marlene da época fosse escrever um livro lá, né, então pode ver que ao usar esse material, por exemplo, lá, ia ficar um estilo que caracterizava a personalidade do escritor. Então daí surgiu o estilo. Então é isso que ele quer dizer aqui na questão então, da inspiração verbal. Denota o porquê que Lucas escreveu o Evangelho de uma forma do grego clássico. Exatamente, entendeu? Você pode ver que o estilo literário de Isaías, ele é totalmente um estilo mais inspirado, não seja mais,
que ele recebeu mais inspiração de que um outro escritor, assim, na sua forma mais literária, assim dizendo, né? Ele é um estilo mais clássico, por exemplo, ele mais refinado. E ele explicou aqui isso aqui. E quando você vai ver o estilo de Amós, né? Ou seja, o que era Amós? A princípio, Amós, ele era o quê? Fazendeiro, né? E Isaías era o quê? Isaías era sacerdote. Então é totalmente um grau na questão intelectual e lógica muito superior, não é verdade? Então é isso que ele quer explicar quando ele se refere aqui à teoria plenária e verbal das Escrituras, certo? Para aqui um pouquinho. Então vamos aqui um pouquinho sobre as outras teorias que existem, né? Então a teoria, a única que corrobora com as Escrituras é a teoria da inspiração verbal e plenária. Está aí na página 51, o tópico 2 da lição. Então você grava muito bem isso aí, certo? Vamos ver aqui o que significa. Então existe, ó, teoria, é porque aqui eu amenizei, porque não iria caber aqui, ó. Mas aqui, ó, é teoria da inspiração natural humana. O que é que essa teoria diz? Bom, essa teoria diz o seguinte, que na época que tinha os escritores, né, Deus apenas utilizou camaradas que eram caras que eram letrados. Ou seja, ele pegou os caras que eram PhD, né, que tinha doutorado, que tinha tal, e essa inspiração vinha sobre eles, aí essa inspiração é chamada de inspiração natural humana, certo? Olha que coisa interessante, ó. Essa teoria ensina que a Bíblia foi escrita, ó, por homens dotados de gênio e força intelectual especiais. Impossível. Então isso aí, né, você pode ver que não corrobora com as Escrituras. Bem? Essa teoria é interessante, né? Ele aqui citou, como aqui mesmo aqui citou no começo aqui da lição, ó, como aqui, ó, como Camões, né, ó, Homero, né? Então Deus utilizou de pessoas que eram superdotadas, né? A gente pode ver que essa teoria ela não corrobora com as Escrituras. A teoria da inspiração, aqui eu tirei uma inspiração, certo? Então a segunda teoria que existe, essa teoria é chamada de teoria da inspiração divina comum. Então o que é essa inspiração divina comum? Diz, ó, ensina que a inspiração que veio sobre nós hoje em dia, por exemplo, como o batismo com o Espírito Santo, por exemplo, entendeu? Que você pode profetizar, que você pode falar em línguas. Então no caso eles dizem que essa inspiração foi a inspiração que veio sobre os escritores naquela época para escrever as Sagradas Escrituras. Não corrobora com a doutrina. Por quê? Porque essa inspiração que vem sobre nós hoje em dia, ela é uma inspiração permanente. Não é parcial. Não é parcial, certo? Por exemplo, você quando é batizado com o Espírito Santo, você foi batizado com o Espírito Santo. Entendeu? E aí fica sobre a sua... foi o que Jesus disse: todo aquele que crê nas minhas palavras, eu e meu Pai viremos a ele, faremos morada. Então faz morada, entendeu? Então é uma inspiração que fica permanente. Aqui diz que essa inspiração ela apenas vinha como vem hoje em dia. Só que na época dos escritores a inspiração era uma inspiração que ela era dada naquele exato momento, e quando ele escrevia ele já não tinha mais aquela inspiração, ou seja, não era permanente como ela é hoje em dia. Pode falar, pessoal. A gente vê essa questão aí, essa doutrina se fortalecer mais quando a gente vai lá para Moisés. Moisés chama ali os arquitetos, e Deus dá ali apenas naquele momento a inspiração. Exatamente, o exemplo muito bem agora, bem lembrado, né? Aí ali já... Diz lá, né, no relato também lá do Pentateuco, lá, que Deus foi quem deu o espírito de sabedoria, né? Aí tinha cara que era arquiteto, por exemplo, tinha cara que era superdotado na questão de trabalhar o ouro, trabalhar o ferro. Então ali veio para capacitar os camaradas, entendeu? Você pode ver também que essa doutrina, se a gente levar para as Escrituras, um exemplo, como é que termina Apocalipse? Todo aquele que acrescentar, né? Aí esses flagelos do livro também serão, então você não pode acrescentar e não pode mais retirar. Ou seja, porque a inspiração que veio sobre os escritores, quando chegou em Apocalipse, essa inspiração ela cessou. Então é o que ensina essa teoria da inspiração divina comum. Tá vendo? Então é bom a gente conhecer. A apostila não entrou nessa questão aí, como eu expliquei no começo dela, porque é um curso básico, né? Eu estou utilizando esse material aqui, já pertencente a essa apostila aqui, que ela pertence, olha a grossura dela aí, gente. Ela já pertence a um nível, né, de curso de bacharel. Então em bacharel você iria, mas eu aproveito essa oportunidade para a gente já ir abrindo mais a nosso conhecimento.
A teoria da inspiração parcial. Então, essa terceira inspiração, o nome parcial já está bem claro aqui o que eles têm em mente com essa teoria, né? Que apenas algumas porções da Bíblia são inspiradas, né? Enquanto que outras porções é apenas ideia humana para completar aquilo que Deus já tinha deixado para que fosse escrito. Então a gente pode ver que essa ideia aí não corrobora com as Escrituras, né? Aquele texto que eu li de 2 Timóteo capítulo 3,16, né? Toda a Escritura é inspirada. O próprio Paulo, ali já dando ali o seu alvará, assim dizendo, né? O seu autoridade apostólica que ele tinha a respeito da inspiração que a Escritura tem, que nesse caso aqui, quando ele se refere à Escritura, ele está apenas relacionado ao Antigo Testamento. Então você pode ver que não corrobora com a questão parcial. A outra questão que também tem é teoria da inspiração do ditado verbal. O que é isso aí? Isso aqui é muito interessante. Então o que ele vai dizer aqui, ó? Ensina a inspiração da Bíblia só quanto às palavras, ó, não deixando lugar para a atividade e estilo do escritor. Por exemplo, ela se compara, ela é parecida com a que realmente é a verdadeira, que é a inspiração plenária e verbal, ou seja, toda a Bíblia, né, mas não deixando, aqui ele diz que não há espaço para o ser humano, ou seja, o ser humano ele se tornou uma máquina. Né? Então ela refuta aquela primeira, mas a primeira ela refuta essa segunda. Quer dizer, não a segunda, mas como essa teoria do ditado verbal, que não há espaço para o homem, certo? Aí, ó. Aqui é a última teoria, que é a teoria da inspiração das ideias. Ou seja, essa inspiração aqui é muito interessante, né? Ela diz que o escritor teve essas ideias e através das ideias dele é que começou a surgir a questão da escritura, ó. Ensina que Deus inspirou as ideias da Bíblia, mas não suas palavras. Olha que contradição interessante. Por exemplo, é como se eu tivesse uma ideia sobre um determinado projeto, mas essa minha ideia eu não conseguisse colocar no papel. É impossível. Se você tem uma ideia e você, por exemplo, você vai arquitetar algum projeto, por exemplo, é impossível você ter essa ideia e não levar a ideia para o papel. Como é que então vai ficar com a ideia apenas no pensamento? Então, essa ideia, essa teoria, da inspiração das ideias, ela também não corrobora com o ensino bíblico. Então, ficou bem claro aqui essa questão da teoria da inspiração, né? Existem todas essas aqui, eu apenas coloquei aqui 5, mas tem outras várias, mas o nosso tempo, infelizmente, não é acessível. Então, essas são as mais vistas nos círculos teológicos, certo? Se você parar para pensar esse ditado verbal, dá a entender que o homem era possesso pelo Espírito Santo e não preenchido. Né? Exatamente. Que para de exercer suas características, né, física. Exatamente. Você pode ver, aí aqui, ó, voltando agora para a nossa apostila, certo? Nós vimos aqui esse topo aqui de outras ideias, que foi esse material aqui que eu apresentei para vocês, né, ó. A inspiração é única. Você pode ver aqui, ó, como já dissemos na página 52, ó, além da Bíblia, ó, nenhum outro livro foi produzido de maneira sobrenatural e inconfundivelmente divina. Então é aquilo que eu já passei para vocês, né? Não existe outro livro, apesar de terem aí os seus a questão da teologia liberal, que nós vimos que isso aí surgiu a partir do século XVIII, né, com teólogos, né, que apenas tinham a questão assim, não, ela só realmente é verdadeira se ela trouxer transformação para aquele que se submete à sua doutrina. Se ela não trouxer transformação, então ela não é verdadeira. Então você pode ver que a Bíblia é o único livro na face da terra que realmente teve ali a mão de Deus. Ele vai dizer aqui uma coisa interessante nessa página 52, ó. Até mesmo os seus mais arrebatados inimigos, ó, são obrigados a se curvar ante a sua beleza suprema e célica. Ou seja, você pode ver, a Bíblia, por exemplo, é um dos livros mais traduzidos na face da terra. Por exemplo, você não consegue ter, um exemplo, o livro do Evangelho segundo Allan Kardec, em tantas línguas como tem a Bíblia Sagrada, por exemplo. Você não tem. Você não tem, por exemplo, a Bíblia hoje em dia, pelo menos na última pesquisa que eu vi, ela já foi traduzida para mais de 32 mil idiomas. Por exemplo, você não consegue, não existe, por exemplo,
Não se chateie não, meu abençoado, mas vá pesquisar. Faça lá uma busca bem, né? Pode ser que eu deixe alguma parte dizendo que não pesquisei aprofundamento, mas você que está assistindo pode pesquisar. Por exemplo, você não vai encontrar o livro dos Mormons traduzido nessa vasta região de linguagem. Você não vai encontrar, só a Bíblia. Entendeu? A Bíblia, por exemplo, ela ainda está no livro dos recordes, o livro do Guinness, né? Guinness Book, né? Como sendo a literatura mais vendida na face da Terra. Entendeu? E então só essas duas questões aí já deixa bem claro, né, sobre esse tópico aqui da inspiração única. E se formos aqui falar sobre a questão da influência, como sendo um livro que mais pode trazer influência na raça humana, você pode ver que nenhum outro livro pode se comparar com a Bíblia. Ele deu aqui uma coisa interessante na página 53, ó. Evidências da inspiração divina da Bíblia, ó. Há evidências, ó, que nos indicam ser a Bíblia palavra inspirada de Deus? Sim. Você pode ver como ele falou aqui, ó. Basta apenas uma leitura. Só em você fazer uma leitura da Bíblia, você vai ver ali que a mão de Deus está presente o tempo todo. Por exemplo, eu estava fazendo uma pesquisa e encontrei um grande mestre nessa área do Antigo Testamento chamado David Hunter. Eu tenho alguns documentários dele, alguns estudos de David Hunter. Ele faz parte do ministério Chamada da Meia-Noite, que aborda muita questão de escatologia profética do Antigo Testamento, né? Ele diz que a Bíblia é o único livro que possui profecias. Você sabia disso? Por exemplo, se você pegar, por exemplo, o Alcorão, no Alcorão, segundo ele, não existem profecias. Se você pegar, por exemplo, o livro dos Mormons, o livro dos Mormons não existe profecias. Se você pegar os Vedas, por exemplo, que é a literatura, né, dos hindus, por exemplo, os Vedas, nele também não existe profecia nenhuma. Se você pegar o livro do budismo, por exemplo, o livro do budismo também não existe nenhuma profecia bíblica. Então, ou profecia no caso, não profecia bíblica, perdão, né? Mas a Bíblia é o único livro que possui profecias que já se cumpriram. Umas estão se cumprindo e outras estão a se cumprir. Então é isso aqui que ele vai explicar sobre a questão das evidências. Pois não? E aquela história dos maias, que ele disse que também que uma visão será uma profecia do... Mas você pode ver que não se cumpriu. Disseram que o quê? Né? São apenas questõeles, né? No caso, eles explicam que são questões de especulações da mente humana. Né? É muito bem lembrado aí, mas você pode ver. Eles disseram que o mundo, né? Mas como eles viram que essa ideia não ia colar, aí colocaram a ideia, não, é apenas uma mudança da constelação para uma nova era. Né? Isso aí está ligado à questão da nova era. Né? Que nós vivíamos eu esqueci agora qual era a era que nós vivíamos, e com essa mudança do calendário maia, que eles falaram aí, né, que é apenas especulação, eu não creio nisso, né? Existem muitos especialistas, eu tenho em casa um documentário que fala isso aí, muitos especialistas, doutores, nessa área maia, os próprios doutores maia, neles mesmo concordam com isso aí. Não, isso aí foi uma ideia que inventaram e que muitos estudiosos da nossa linha estudaram e interpretaram erroneamente apenas para ganhar posição e status na mídia. Olha o que é que eles dizem. Então, cai por terra. Voltando aqui para a questão das evidências, então, ele aqui deixou bem claro que apenas uma leitura vai mostrar que as evidências são exatas. Ó. Sobre a vida do ser humano. Aqui não tem nem o que a gente debater muito, né? Ó, o que é que ele vai dizer? Ó? Que outro livro, a não ser a Bíblia, é capaz de transformar radicalmente um homem, né? Nenhum outro livro ele tem a capacidade de realmente trazer a verdadeira transformação que só a Bíblia ela pode produzir. E quando você vai ler, ele pode influenciar, mudar não. Exatamente. Não é o espaço de tempo, né? Porque você pode ver o que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Entendeu? E quem é a verdade? O próprio Cristo ele é a própria verdade. Porque, ou seja, a Bíblia é a vontade de Deus escrita. Entendeu? E o próprio Jesus é essa escrita ganhando vida, ela se transformando em carne para vir ao mundo, para mostrar a verdade de Deus, certo? Então você pode ver que, temos testemunhos emocionantes de homens. Ou seja, então nós que cremos, né, na veracidade da Bíblia, você pode ver que sempre quando você está na igreja, alguém acessando para dar um testemunho. Não eu era assim, papai, então isso aí já é prova suficiente que ela pode trazer transformação na vida do ser humano. Página 54. Influência na história da humanidade. Então, isso aqui, na verdade, esses três tópicos aqui que tem ser humano, história e vida moral,
nós vimos na formação do cânon, que foi na lição passada. Aqui apenas ele abrangeu de forma mais bem elaborada, para que você possa pegar aqui apenas e assimilar como conteúdo de conhecimento, para você apenas guardar como conhecimento. Influência na vida moral da humanidade. Eu até falei sobre isso aqui na aula passada. O que é que ele vai dizer aqui? Se a Bíblia Sagrada, sem ela, estaria a humanidade mergulhada em densas trevas espirituais e morais, né? Ou seja, se não tivesse a Bíblia, né, nós não teríamos conhecimento sobre a questão do mundo espiritual, né, e a questão ética moral, que ela produz caráter e transformação. Então, se não tivesse a Bíblia, você pode ver que tudo isso aí, como ele aqui assim, estaria a humanidade mergulhada em densas trevas. Entrando no terceiro tópico, né, então até aqui não resta, se alguém tem alguma dúvida, alguma curiosidade para perguntar, né, o momento é esse. Então, o terceiro tópico vai falar sobre a inerrância da Bíblia. Aí aqui ele vai dar duas definições que é simples, é fácil de entender, que é a definição sobre não conter erros, né, na questão etimológica e na questão teológica. Você pode ver aqui, aqui na página 55, ele vai aqui explicar o que é inerrância. A melhor maneira de se compreender uma doutrina é buscar uma definição adequada, seu conceito, e a partir daí torna-se mais fácil e não pecará pela falta de clareza e objetividade. Então, aqui deixou bem claro que a questão da inerrância, no caso, né, ela traz questões que não existe erro. Eu aqui pulei, na página 54, né, tem a inerrância da Bíblia Sagrada, no caso, que quer dizer aqui, que ela é uma questão que é bem incisiva, ela não contém erros. E tem até aqui um comentário aqui, de John Wesley, né, onde ele também, no mesmo estilo de Matt Wayne aqui, ele também assevera que a Bíblia, ela é inerrante, ela não contém erro na sua questão doutrinária e na sua questão de inspiração. Voltando para a página 55, definição etimológica, que vem a ser, a palavra inerrância vem do vocábulo latino inerrantia, que significa literalmente, qualidade daquilo que não tem erro. Ou seja, é aquele símbolozinho que nós conhecemos hoje, que é ISO 9000 e não sei o que lá, cada um tem aí, né? Ou seja, é a qualidade padrão do teste de metro, né? Se o metro viesse a fazer uma pesquisa bem acurada na questão, para encontrar erros na Bíblia, no caso, né, eles colocariam aquele selo do metro, o ISO 9010, 9000 não sei quanto aí. Então, ela não contém erros. Aí, para quem leu a apostila aí, ele deu aqui um conceito bem interessante sobre a definição teológica, né? E aqui não precisa a gente entrar, porque aqui é apenas um conteúdo de conhecimento. Ele vai falar aqui, definição teológica. A inerrância bíblica é a doutrina segundo a qual as Sagradas Escrituras não contêm qualquer erro, né? Por serem a inspiração infalível e completa da palavra de Deus. Então, ele vai mostrar aqui, tem a inerrância e o grande debate teológico do século XX, é a questão que teve dos concílios, como a gente viu também, no começo do início da igreja primitiva, onde tinha vários concílios, né, para definir por exemplo, o que é que pode na igreja, o que é que não pode. Então aí se marcavam esses concílios, né, só que aqui já é século XX, né, já a nossa era, onde foi feito aí vários concílios, né, para definir se realmente a Bíblia, como nós temos hoje em nossa mão, ela é fiel, ela não está ali mesclada ou que contém algumas contradições, né? E aí foi feito aí vários estudos, tanto científicos como estudos arqueológicos, né, para chegar a uma definição, e aí foi feito uma declaração, né, para comprovar que realmente, né, ela foi assinada por grandes homens, para mostrar que a Bíblia, do jeito que está aqui na nossa mão, ela está realmente correta e que ela pode ser comparada ao que começou quando foi a igreja primitiva naquela época. Então, você pode ver aqui, que ele deu um vasto aqui, pode ver que na página 58 daí da sua apostila vai ter aí em cima, a Declaração de Chicago, né? E foi em 1978, eruditos, de várias confissões. Então não só foi aquela questão assim, não. Eles estão dizendo isso aí porque foi só pessoas que eram da mesma visão que eles, né? Aí isso aí eles já fizeram isso, já misturando várias confissões, né? Para dizer assim, não. Também eles colocaram o jeito que é só para puxar brasa para a sua fogueira, não. Na verdade não era dessa maneira. Então tiveram várias pessoas
de diferentes influências, né, para mostrar e aí estudar e ver que realmente ninguém está puxando o braço para a fogueira de ninguém. E ela teve aí alguns artigos nessa declaração, então teve vários, né? Ela apenas colocou aqui 5 para mostrar que esses 5 são suficientemente, né, para provar a veracidade do cânon sagrado, certo? É a questão da inerrância. Então aqui, ó, eles colocaram ela em vários textos, no caso, aí colocaram aqui na página 59, a coerência da inerrância. Ou seja, vai mostrar nesse tópico que a Bíblia, ela simplesmente ela não tem contradição alguma. Aí para você pegar melhor essa questão de contradição, né, tem um livro de Norman Geisler, que é muito interessante, que vai mostrar, né, alguns tópicos na Bíblia que parece, né, haver uma contradição. Mas quando a gente vai trazer para o crivo das Escrituras, né, você pode ver que aí é questão cultural, né, é questão geográfica. Pronto, um detalhe interessante que tem a ver com isso aqui, por exemplo, né, os céticos. Os céticos dizem que a Bíblia ela é cheia de contradição. Por exemplo, aí eles pegam casos que são isolados, eles não buscam ali se aprofundar para realmente ver qual era o propósito daquela mensagem que está ali escrita naquela hora ali, né, para não contradizer com outra. Por exemplo, se você olhar, por exemplo, em um evangelho, né, diz que Jesus curou o cego de Jericó, certo? Quando você vai ver essa passagem em outro livro, em outro evangelho, diz que foi 2 cegos. Aí eles utilizam essas questões aí para dizer, olha aí, ó, ela não é inerrante, olha, ela contém erros, ela está se contradizendo, mas na verdade não é dessa maneira, entendeu? Então, os evangelhos é o seguinte, a gente vai aprender isso na própria apostila, né? É como se fosse, por exemplo, essa questão aqui, ó, o gasofilácio, entendeu? Por exemplo, Mateus, quando foi escrever, Mateus mostrou a vida de Jesus, por exemplo, por esse lado, um prisma da história. Já Lucas, quando foi escrever, ele pegou o mesmo acontecimento, mas mostrou por essa outra ótica aqui, entendeu? O que eu quero dizer? Então, os evangelhos, no caso, são as mesmas histórias, só que vistas de ângulos diferentes. Então, essa questão do cego de Jericó é muito fácil de resolver, né? Naquela época, principalmente, né? Para quem não sabe, existia 2 cidades com o nome de Jericó, entendeu? E possivelmente também, aí Norman Geisler vai explicar, ele dá diversas explicações, né? Para que você possa chegar a um consenso e tirar suas próprias conclusões, né? Mas muita gente não sabe que existia 2 cidades de Jericó, então tinha a nova e tinha quem foi destruída. Possivelmente, né, o cego que ficou no início da entrada de Jesus numa cidade, né? E aí Jesus curou na saída da cidade. Então isso aí pode também ter acontecido. Então você pega esse livro aí que ele vai explicar bem mais detalhadamente sobre essa questão. Eu não posso aqui me ater porque até a questão, né, a aula não vai entrar nessa questão. Então é isso aí, a coerência e a inerrância da página 59. Na página 60 também, né, ó, em relação à filosofia e em relação à ciência. Em filosofia aqui isso é coisa interessante, ó. A Bíblia Sagrada, como a inspirada e inerrante palavra de Deus, não vai de encontro à verdade da filosofia. Acha-se, porém, ó, infinitamente acima desta, entendeu? Se a segunda, ela limita-se a levantar problemas, então você pode ver que a questão da filosofia, ela apenas está para levantar problemas e automaticamente solucionar. Então, no que ela levanta, no caso, um debate interminável. A filosofia, na verdade, ela se resume isso aí, é interminável. Mas e por que isso? Não porque papai argumenta, mas e por quê? Mas e por quê? Né? Então a filosofia ela apenas levanta questionamentos, enquanto que a Bíblia ela vai lá e ensina como é que se resolve esse problema. Em questão a filosofia da inerrância, ele vai abordar essa questão. E quanto à ciência, no caso, né? Então a própria ciência em si, né? Então, qual é a verdade teológica? Qual é a verdade teológica? Então, a Bíblia, no caso, ela é a única que pode trazer a verdade teológica através da Bíblia. Então, a Bíblia, ela não é protestante e ela não é católica. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Tudo que você quer saber sobre Deus, você só vai encontrar a verdade definitiva na palavra de Deus. Na ciência, como é que nós podemos provar se alguma coisa é verdade ou mentira? Através de 2 ferramentas que a ciência utiliza. Quem sabe quais são? Uma é a observação e a outra é a experiência, colocar em prática. Então, quando a ciência, ela mesmo vai tentar investigar para tentar achar erros, cada vez que ela vai pesquisando mais, cada vez
ela por si só é a própria verdade. Então é isso que ele vai aqui explicar na questão da... A gente viu aqui a questão, né, da coerência, ela não contém contradições, certo? A questão da filosofia, ela resolve o problema da filosofia, e da questão da ciência, ela por si só, a ciência mesmo já vai mostrar que ela não contém erros. Então não tem como entrar em atrito uma com a outra. E em relação à arqueologia, então a própria arqueologia, né, ela desprovida da verdade bíblica, ela tenta contradizer a Bíblia, mas é a mesma coisa da ciência. Quanto mais arqueólogos tentam colocar e encontrar argumentos para refutar a Bíblia, mais achados são encontrados provando a verdade que a Bíblia fala. Pode falar. Recentemente foi achado fóssil de um povo que os arqueólogos que não existiam, que está na Bíblia, eles acharam. Aí foi obrigado a concordar. A cidade onde era Sodoma e Gomorra até hoje, ela chega a enxofre. O barco que Jesus dormiu foi encontrado, entre outras várias, né? Citação. Agora, pessoal, pessoal, agora a gente tem que ter muito cuidado com esses documentários, certo? Eu mesmo tenho vários documentários, mas eu tenho em casa um documentário, né? A qual, desse documentário, né, foi relatado que foi encontrado, né, a Arca de Noé. Entendeu? Então a gente tem que ter cuidado com esses documentários aí, entendeu? Que muitos deles, a própria arqueologia bíblica, né, refuta esse documentário, diz que isso aí não é verdade. É apenas, né, arqueólogos, né, que estão, vamos assim dizer assim, um pouco fora da mídia e querem reaparecer, e aí começa a especular, não, esse aqui foi um documentário que foi de 1940 e pouco, 1920 e pouco, mas que são falsos, não são verdadeiros, né? Tem um grande doutor em arqueologia, né, chamado Rodrigo Silva, né, que eu admiro muito do seu trabalho, tenho vários estudos seus, e ele mesmo mostra essa questão aí, né, que são apenas falsos, não são verdadeiros. Até porque Deus, sabendo da fragilidade que é o ser humano em ser devoto de qualquer coisa, já pensou se ele fosse achar a Arca de Noé? Já ia virar uma relíquia, né? Como tem a doutrina romanista, né, das relíquias dos apóstolos e por aí vai. O crânio de Santo Antônio e por aí vai, e isso aí a Bíblia, ela condena verazmente isso aí. Então a questão em relação à arqueologia, isso aí ficou bem claro, né? A questão da inerrância absoluta, está aí na página 62, ó. Então ele continua falando sobre essa questão aqui também, ó, da teoria da inspiração, entendeu? Isso aí já foi uma coisa que já ficou bem claro, né? Aqui ele usou aqui, ó, Charles Colson afirmou, ó, de forma categórica, que podemos aceitar. Então aqui é um grande teólogo aqui, Charles Colson, que vai falar a respeito da inerrância plena, ou seja, então toda a Bíblia, ela não contém erros, né? Mesmo que o ceticismo aí venha dizer que existem algumas supostas contradições, né, eles utilizam também outra questão aqui que a gente pode mencionar, né, de que Paulo diz que o homem é salvo pela fé, enquanto que Tiago é salvo pelas obras. Só aí, uma contradição. Na verdade não é uma contradição, né? Apenas aí um complementa o outro. Então não há contradição. Quando você vai ver a questão da inerrância no caso, né, ó, na página 63, ó, o testemunho do Antigo Testamento. Então você pode ver que o tempo todo o próprio Deus, ele mesmo vai dar a veracidade da sua palavra, né? Essa expressão que tem aí, ó, na página 63, ó, o segundo parágrafo é assim, ó, o exórdio profético, por exemplo, essa expressão que tem, você pode ver que quando você vai ler o Velho Testamento, tem o tempo todo, assim diz o Senhor, né? Você pode ver que o próprio escritor dizendo que é Deus que estava falando através dele, né? Por exemplo, aqui é apenas uma curiosidade bíblica. Essa expressão, assim diz o Senhor, ela tem mais de 2.600 vezes repetida só no Antigo Testamento. E uma questão curiosa também para você guardar, você observou que todos os profetas que vieram antes de Cristo, sempre que eles iam anunciar a palavra assim, ó, assim diz o Senhor, quando você vai encontrar, por exemplo, Ezequiel, né, e veio a palavra do Senhor sobre mim, Jeremias também diz assim, e o Espírito Santo foi Ezequiel, e o Espírito Santo me pegou pelos cabelos, me colocou em pé e me levou ao vale, por exemplo. Você pode ver aqui essas expressões aí, mostrando a veracidade que era Deus que conduzia os homens. Quando a gente chega em Jesus, você observou que em momento nenhum Jesus disse, e assim diz o Senhor. Qual era a expressão que Jesus falava? Em verdade e em verdade vos digo, né? Ele não usava a expressão assim diz o Senhor porque era ele mesmo. Então para não dizer, ó, assim diz eu, então assim, ó, em verdade vos digo que
então essa expressão em verdade, ela é como se fosse a mesma coisa que está assim, ó, assim diz o Senhor. Então, porque como ele era o Senhor, ele não utilizava essa expressão, certo? Então, pode perguntar. Sobre a questão que a explicação bíblica diz que conhecereis a verdade, ela nos libertará. E esses conhecedores da Bíblia, que muitas vezes se desviam da palavra? Ninguém conhece mais do que o Satanás. Exatamente, né? Ou seja, você pode passar pelo processo de conhecer, entendeu? Mas não obedecer, porque tem a questão de você conhecer e obedecer, entendeu? Jesus disse uma coisa muito interessante para os discípulos. Se você pegar, por exemplo, o Sermão do Monte, se você chegar, eu não lembro agora se é o capítulo 7 ou é o capítulo 6, né? Que Jesus diz lá, né, assim, ó, vocês me chamam de Senhor e faz bem em me chamar, porque eu sou, né? E em outras partes, assim, ó, vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não obedece o que eu vos mando. Então pode acontecer de você conhecer e não ser liberto pelo processo de você não obedecer ao que se é mandado. O melhor exemplo é Judas, né? Entendeu? E teve outros vários exemplos no caso. O livro é a Bíblia também. Você pode ver um exemplo, quando você vai encontrar lá Estevão, em Atos no capítulo 7, né? Diz que Estevão lá diz que a sabedoria que ele tinha em relação às escrituras era tão grande, né? Que os outros tinham inveja dele, e aí levaram ele preso lá e levantaram um falso testemunho contra isso que vai estar pregando, né? Contra a lei de Moisés e que o templo aqui vai ser destruído. Ele não dizia nada disso aí, né? E aí ele começa a explicar, aí você pode ver que Estevão, isso foi interessante, ele começou a pregar desde Gênesis. Ou seja, Estevão foi o primeiro discípulo, né, a destrinchar ali a espinha dorsal do Antigo Testamento diante lá dos escribas, dos doutores da lei. Sem ler nada, não foi? Sem ler nada, só aqui, ó, na sua cabeça lá. Então isso aí já mostra a sabedoria que ele tinha em relação ao Antigo Testamento, né? Não é à toa que ele foi ungido lá a diácono, por exemplo. E tem uma parte lá na sua retórica assim, ó, vocês, ó, sempre, né, menosprezam o que o Espírito Santo diz, só vocês não querem, vocês jogam fora, vocês têm um coração, vocês não querem aceitar, né? Ou seja, então pode ser que muitas vezes você possa chegar a conhecer, mas não querer se submeter ao crivo que ela pede. Então é isso aí que ocorre, essa questão. Na página 63 aí, ó, tem uma passagem bíblica que é muito interessante, que vai mostrar sobre a questão da inerrância, que ele não foi um produto da mente do homem, a qual Pedro é quem fala isso aí, ó. Temos, ó, muito firme, olha que Pedro vai advertir a igreja daquela época. A palavra dos profetas, assim, ó, a qual bem fazeis, ó, em estar atentos. Olha aqui a advertência que Pedro vai dizer assim, ó. Se você atentar, você está fazendo bem. Por quê? Ó? Como há uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Ó. Sabendo primeiro isto. Então o que é que primeiro a gente tem que saber o quê? Ó? Que ó, nenhuma profecia da Escritura, pode ver que não está em você, é a Escritura. Então a palavra Escritura aqui se refere ao Antigo Testamento. O que foi escrito lá, a nossa história que está lá, no Antigo Testamento lá, ela não foi feita pelo produto da imaginação do homem. Mas é que ele continua aqui, ó. É de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem. Então, ou seja, o que está ali não foi porque foi Isaías que teve a vontade de escrever aquilo ali, mas Isaías recebeu aquela inspiração para escrever aquilo ali, para servir de advertência para nós hoje. Até o próprio Paulo também, em uma de suas cartas, assim, ó, tudo que foi escrito, para nós foi escrito, né, para nos trazer esclarecimento. Ó. Mas, ó, homens santos de Deus, ó, falaram inspirados pela inspiração bíblica. Não, eles falam porque eles receberam uma inspiração do Espírito Santo. Então é isso aí. Ó. Então você pode ver que o próprio Antigo Testamento aí, ele mesmo em si, ele já mostra que ele ali não teve ali, né, nenhuma questão que vai mostrar que não houve, que houve ali alguma coisa que foi produto da imaginação do homem, mas sim produzida ali pela inspiração do Espírito Santo. Infalibilidade, que é o último tópico aqui da aula aqui, ó. Aqui ele resumiu muito simples aqui, vai mostrar o que é a infalibilidade, né? E essa infalibilidade, né, dentro dos seminários, né, que é onde a gente aprende na aula anterior, né, que com o avanço da teologia, né, e com a farta imaginação do homem, e aí surgiu, né, a teologia liberal, que nós vimos aí, ó.
Ele aqui vai dizer aqui uma coisa muito interessante aqui, ó, na página 64. Ó. O que isso significa? O que é a infalibilidade? Ó? Simplesmente, ó, que a Bíblia é infalível. Então, a infalibilidade, ou seja, ela não contém alguma questão de que venha trazer falhas, né? Ó. As suas palavras, ó, onde cumprisse de maneira inoxerável, ou seja, no tempo certo, cada profecia que está aí na lista, no tempo que está para se cumprir, ela vai se cumprir, ou seja, ela não vai falhar. Então, quando se trata da infalibilidade, é que em momento nenhum, aquilo que ela disse, ela vai falhar, vai ficar esquecida no tempo. Aí a gente, quando vai para Eclesiastes, por exemplo, Eclesiastes capítulo 3, né? Que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do sol. Há tempo de morrer, tempo de viver, tempo de chorar, tempo de rir, e por aí vai. Então existe um tempo determinado. E nesse tempo aí, ela não vai falhar. Você pode ver que isso aí é muito interessante, ó. Ela diz algo interessante na página 64 em cima. Somente, ó, um livro divinamente, ó, e singularmente inspirado poderia ser absolutamente infalível. Entendeu? Então, se você pegar qualquer outro tipo de literatura que tenha relacionado a alguma coisa que pode acontecer, né? Mas aí é produto da imaginação do homem, e aí é falho. Que pode dizer, por exemplo, muitos estudiosos, né, que se diziam profetas do Senhor e que tinham suas supostas profecias, alguns deles a gente conhece muito bem, como Nostradamus, né, que dizia que a 2000 chegará, mas de 2000 não passará. Isso é uma profecia, que o mundo iria acabar em 2000. Bom, ele errou, claramente ele errou, porque nós já estamos em 2000, ele já errou por 14 anos, ele já errou. Então a Bíblia não, o que está escrito na Bíblia vai acontecer, entendeu? Jesus mesmo deu testemunho, passarão céus e terra, né? Mas as minhas palavras, elas vão se cumprir. Outra, ele mais também, né? Infelizmente, né? Aí é outra coisa muito complicada, não vai entrar nesse detalhe agora não. Outra coisa interessante, eita, me fugiu agora aqui o raciocínio. Vamos voltar aqui para a lição. O que é a infalibilidade? É a qualidade ou virtude do que é infalível, entendeu? Então aqui, ó, ele deixou aqui muito bem aqui explicado, né? Ele aqui mostrou apenas aqui, ó, 3 tópicos, né? Provando a veracidade, né, da certeza da palavra de Deus. Aqui, ó, o tópico 1, ó. Suas promessas são rigorosamente observadas. Então tudo que está lá, visto como promessa lá, é observado e no decorrer dos anos elas vêm se cumprindo gradativamente. Um exemplo, uma promessa feita na Bíblia, vamos analisar. Qual foi a promessa que Deus fez para Abraão? Que a sua descendência seria como? Os estrelas do céu. É ou não é hoje em dia? Então são promessas que vêm se cumprindo ali, entendeu? Então, ó, só esse tópico 1 a gente já pode ver aí que é a mais pura verdade. Ó. No tópico 2, ó, suas profecias, ó, cumprem-se de forma detalhada, né? Você pode ver que tudo que Deus escreveu em relação ao que viria a acontecer em cada era ou em cada tempo da vida do ser humano, elas foram acontecendo do jeito que estava ali escrito. Aquela profecia, por exemplo, do capítulo 2 de Daniel, a estátua de Nabucodonosor, você pode ver que ela vinha ali, ó, tudo certinho, certinho, certinho. O que é que está faltando só? Se levantar esse império e a pedra que é nossa, né, 100 mãos vir para destruir, só está fazendo essa parte aí. Então você pode ver que veio, no decorrer da história, veio ali tudo certinho. Então você pode ver que aí ela é infalível. Então, tá vendo? Então, sobre essa questão de infalibilidade, aqui, ó, você pode ver que tem aqui testemunhos dos próprios personagens da Bíblia. Por exemplo, ó, a Bíblia dá o testemunho da sua infalibilidade, foi o que já a gente acabou de ver. Aqui usou aqui, ó, um exemplo de Moisés, ó, né? Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e aqui foi aquilo que a gente viu, né? Que o que se cumprir realmente vem do Senhor, e o que não se cumprir não vem do Senhor. Aqui, ó, uma profecia relacionada no caso, né, à questão de Samuel, né? Da vida de Samuel. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. Então aquilo que Deus tinha prometido no caso, né, sobre a vida de Samuel, pode ver que nenhuma caiu por terra. Das que foi dada a Samuel em relação, por exemplo, ao reino de Davi, o que foi prometido inclusivamente ao reino de Davi, que nunca deixaria que faltasse um herdeiro no trono, entendeu? Então você pode ver que Davi, Salomão, Roboão e por aí até chegar no Messias. Então nunca caiu por terra as coisas feitas a Davi. Ó, eu aqui já citei, né, Daniel.
Você pode ver que tem aqui, ó, Mateus, ó, tudo isso, ó, aconteceu, ó, para que se cumprisse, tá vendo aí, ó, que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Então você pode ver que o próprio assim, ó, isso aqui aconteceu aqui, já foi relatado há vários anos atrás, quando o profeta, aquele se refere aqui a Miqueias, né? E tu, Belém de Efrata, de tu me sairá aquele que regerá as nações. Então, ó, o que Miqueias tinha falado há tempos e tempos atrás, o próprio Mateus já estava dando testemunho de que aquilo era verdade, estava se cumprindo. Aqui, ó, o próprio Jesus aqui falou, ó, passará céu e terra, tá vendo aí, ó? Lucas também, tudo que ele falou aqui se cumpria. E em relação à sua infalibilidade e os seminários, o que é que nós podemos concluir com isso? Aqui termina a lição, não é verdade? Aí, ó, pode ver, página 66, ó. Agora aqui é interessante, ó, vamos ler, ó. No Brasil, não são poucos os teólogos, então quer dizer que tem muito teólogo no Brasil aí, ó. Cuidado com os teólogos, ó. Até dentro dos seminários, isso é uma vergonha para o Evangelho, que lançam, ó, suspeições, né, sobre, ou seja, suspeitas, né, sobre a infabilidade, né? Ou seja, eles ficam meio que suspeitos. Poxa, será que é que o cara é teólogo e não tem certeza O que está falando? É complicado, né? Ó, agora, aqui ele deixou bem claro, ó, sobre a influência da teologia alemã, né, ó, que abandonando os princípios de Lutero, né, ó, e Melanchthon, presume, ó, que um teólogo de vanguarda, ó, é aquele que até o supremo ser duvida, ó, não mais considera a Bíblia Sagrada como a infalível palavra de Deus, né? Então até mesmo do próprio ser supremo, que no caso é Deus, ele tem as suas suspeitas se realmente é verdade ou não. Ó, ouvi um professor, aqui é um relato do autor da lição, ouvi um professor afirmar que a verdadeira teologia, ó, nasceu na Alemanha, foi estragada na Inglaterra e nos Estados Unidos, ó, e é ferozmente consumida no Brasil. Isso é verdade, né? Você pode ver que ela teve o seu apogeu em uma região, mas ao sair de uma região para outra, né, ela teve influências, aí ela foi começando a entrar heresias dentro dos seminários, né, até chegar aqui no Brasil e ser corrompida. O telefone sem fio, né? Agora, brincadeira. Então a gente está estudando o resto, né? Está estudando o resto. Né? Eu não concordo, né? Mas infelizmente, não, quer dizer, eu não concordo, né, quanto a essa deturpação, né, da teologia, né? Mas que realmente há coisas que realmente têm penetrado, que têm influenciado e desvirtuado a verdade, a gente não pode negar que isso é verdade, né? Por exemplo, uma teologia da prosperidade, né? Essa teologia de libertação, por exemplo, né, que às vezes utiliza isso aí, para mim, eu vejo como você levar as questões ao extremo, né? Supervalorizar uma coisa demais, né, e menosprezar a outra, né? Isso aí tem que haver um equilíbrio. Então, não concordam com semelhante assertiva. Eu também não concordo, não. Apesar dos avanços da Alemanha na área dos estudos bíblicos, optam por ficar com os teólogos anglo-americanos. Até o presente momento, vem estes, excetuando os liberais, mostrando, além do conhecimento, uma prática de vida cuja piedade é incontestável. Então, mesmo tendo essa deturpação, mas ainda, graças a Deus, a gente tem que orar por isso, né, que ainda existem teólogos que são realmente, né, ferramentas que Deus tem usado para nos ensinar e nos trazer a felicidade que a Bíblia é. Então, encerra por aqui a nossa terceira lição de hoje, né, que vem falando sobre a questão da inspiração da Bíblia, certo? Apenas aqui fazendo um resumo ligeiro aqui da aula, né, nós vemos aqui o que é a inspiração da Bíblia, com suas definições, tanto etimológicas como teológicas. Vimos aqui algumas teorias, né, sobre a questão da inspiração, que temos aqui que refutar que realmente muita gente aqui não corrobora com a verdade bíblica, e temos ficado com a sua inspiração plenária e verbal. Vimos aqui também que ela, como sendo o único livro que contém realmente a inspiração divina, só a Bíblia contém essa inspiração, e devido a ela ser a única, ela pode exercer influência tanto no ser humano, como exercer influência na história e continua a exercer, e como também na questão do caráter moral na vida humana. Vimos aqui que ela é inerrante, ou seja, ela não contém erro, ela pode mostrar algumas questões que parecem contradizer, mas que são estranhas, que são mostradas de ângulos diferentes, apenas para você ter conhecimento dos dois lados da moeda, certo? E como também aqui a questão da sua infalibilidade, que ela é infalível, ou seja, aquela que ela promete
cumprir realmente ali, ela se cumpre no decorrer da sua história até que seja que se cumpra a vontade de Deus. A verdade é essa, né? Que as coisas só vão acontecer de acordo com o que está escrito ali